Olá, amigos. Chegamos aí na leitura 1133, leitura essa do Guia do Estudo da Palavra de Deus, uma inspiração menor para guiá-lo você para a inspiração maior, que são as Sagradas Letras, a nossa única regra de fé. Nós estamos na lição número 6 e o título desse quarto e último trimestre do ano é Temas do Evangelho de João. E o título de hoje, Humildade. João Batista testemunha novamente. A lição 2 descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos, André e João, Pedro, Filipe e Natanael. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo tanto de seu testemunho, saísse de cena. Mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João. Leitura de João, capítulo 3, do verso 25 ao 36. Como João Batista se compara com Jesus? Bom, João Batista se compara como o amigo do noivo, né? O noivo é Jesus e João Batista seu precursor. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, provavelmente tendo a ver com a eficácia do batismo. Marcos capítulo 1, verso 4 e verso 5. É interessante observar que quando os discípulos de João se dirigiam a ele, sem dúvida, para resolver a questão, mencionaram Jesus dizendo, está batizando e todos vão até ele. João 3, 26. Não é difícil de ler nas entrelinhas, né? Eles tinham inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmos. Seria muito fácil para João ceder à inveja, mas ele não o fez, louvado seja Deus, porque sabia qual era a sua missão. Sabia quem era Jesus, sabia quem era ele, sabia qual era a sua missão. Em vez disso, lembrou aos seus discípulos que jamais tinha afirmado ser o Cristo. Glória a Deus. Pelo contrário, ele veio apontar para o Messias, preparar o seu caminho e ser uma testemunha dele. João capítulo 1, verso 6 ao verso 8. Usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo do noivo, tendo Jesus como o noivo. A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Compare com Oséias, capítulo 2, verso 16 ao 33 e Isaías, capítulo 62, do verso 1 ao verso 5. Então, essas palavras se revelam a verdadeira grandeza, né? Então, essas palavras, em palavras que revelam a verdadeira grandeza de João. Ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, verso 30, falamos aí já na semana passada sobre isso, né? Tem uma música, né? Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Amados, toda a palavra de Deus precisa ser uma canção em nós e através de nós. Nós precisamos desejar ardentemente viver a palavra de Deus. Precisamos desejar ardentemente receber mais de Cristo. Ainda ontem comentava na lição da escola, né, no sábado de manhã, a respeito e como estar preparado para receber mais de Cristo, né? A resposta é termos temor no Senhor, não medo, né? Está lá em Salmos 25, verso 14, que os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a este ensinará o caminho que deve seguir. Nós precisamos buscar ardentemente isso, amados. João capítulo 3, verso 31 a 36, continua a comparação entre Jesus e João Batista, mostrando a superioridade do Messias sobre seu precursor. A ideia de testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. Ou seja, João Batista conhecia quem ele era,
conhecia quem era Jesus e ele sabia qual era o seu lugar, ele sabia qual era o seu propósito, né? Mas sempre há, né, quem queira colocar palpite, lenha na fogueira, ou não gosta de uma situação e quer fazer com que você também não goste, ou então não gosta de uma pessoa e instiga você a não gostar dessa pessoa, né? Nós precisamos estar muito atentos, nós precisamos ter muito cuidado, amados. Os que receberam esse testemunho e creem em Jesus, os que recebem esse testemunho e creem em Jesus, têm a vida eterna. Aquele que não recebe permanece sobre a ira de Deus, né? Jesus disse que ele não veio para condenar, né? Mas a própria palavra, né? Aquele que não crê nele, a própria palavra diz que já está condenado. Isto é o que diz o texto: Deus ama o mundo e enviou seu Filho para redimir o mundo. João 3:16 e 17. Mas aqueles que recusarem a dádiva que lhes é oferecida terão de pagar a pena de seus próprios pecados, a morte eterna. Romanos 6, verso 23, né? Que eu aprendi com meu pai, deixou escrito em um quadrinho, e eu ainda era muito pequeno na casa da minha avó, esse quadrinho estava lá, e eu aprendi, estava lá escrito em letras vermelhas: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Como podemos aprender a lição de humildade diante de Deus e das pessoas? Bom, primeiro, humildade não é pensar menos em si, né? Eu não posso, eu sou incapaz. Não, isso não é humildade, né? A humildade é pensar menos de si. Aliás, não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Porque Deus em nós, quando Deus está em nós, tudo podemos, tudo é capaz, né? Nós temos que pensar menos em nós, né? Menos em nós e mais em Deus. Deus em nós, né? Pensar menos de si, menos em si. Parece difícil às vezes de compreender isso, mas quando nós não podemos pensar mais de nós mesmos, que nós somos alguma coisa que é para nós, o propósito é tudo por nós e por causa de nós. Não, nós precisamos pensar menos de nós, mas Deus em nós, né? Então, humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si, né? Porque pensar mais em nós nos torna orgulhosos. Segunda pergunta: o que podemos aprender com o exemplo de João sobre humildade? Bom, que nós não somos a fonte, né? Mas nós somos o jarro que carrega a água da fonte. Nós não somos a luz, né? Mas nós precisamos refletir a luz que está em nós. Amém, amados? Louvado seja Deus! Nós não viemos para criar abismos, nós viemos para criar pontes, né? Nós vimos isso nas lições passadas. Precisamos ter essa consciência. Sempre que Satanás tentar usar alguém ou a nós mesmos para criar um abismo entre uma pessoa e outra, temos que lembrar que nós viemos para criar, o Evangelho veio para criar pontes, né? E nós precisamos ser a voz do que clama, né? Nós não somos a voz, nós somos a voz do que clama, nós somos a voz de Jesus. A voz de Jesus precisa ser ouvida por nós e proclamada por nós. Somos precursores. João Batista foi precursor, né, da primeira vinda de Jesus, e nós somos precursores da segunda vinda de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai eterno que está em nós, primeiro nós te somos gratos, Senhor, porque independente de tudo que já passamos, todas as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, se nós amanhecemos mais um dia, porque o Senhor nos colocou de pé. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, muitas vezes pela cegueira que está diante dos nossos olhos.
Que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Que nós possamos enxergar as coisas com os teus olhos, Pai. Que a tua graça e a tua misericórdia nos acompanhem. Que nós possamos fazer o teu coração sorrir. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.